Olá, amigos. Eu vou falar um pouco sobre o filósofo francês Saint-Simon, que é conhecido como o pai do socialismo moderno. Saint-Simon recebeu a influência do economista americano Adam Smith, assim como de outros filósofos da época também. E argumentava que surgia uma classe industrial que ele chamava de classe trabalhadora, e que esta sociedade deveria valorizar os que produzem e criam, os artistas e cientistas, mas também gerentes de bancos, homens de negócios, para que esses dirigissem a sociedade moderna, e que ela deveria se libertar de pessoas que chamava de parasitárias, que nada produzem e apenas lucram. Essas pessoas nós chamamos hoje de especuladores no mercado financeiro. Do círculo de amizades de Saint-Simon fizeram parte alguns artistas ilustres e escritores, e ele certamente influenciou com suas obras muitos outros após a sua morte. Ainda em vida, Saint-Simon conheceu Victor Hugo, Frédéric Chopin, Eugène Delacroix, pintor, a escritora George Sand, Franz Liszt. Possivelmente influenciou também outros artistas, talvez alguns gênios como Ludwig van Beethoven, de quem foi contemporâneo. Saint-Simon é pouco citado hoje, mas seu pensamento é muito atual e tem muito a ver com as questões discutidas nos dias atuais. O seu principal livro seria O Novo Cristianismo, por causa do qual ele se desentendeu com o filósofo Augusto Comte, que é o pai do positivismo. E teve também o repúdio de Karl Marx, que o chamou de socialista utopista por este motivo e por não aceitar a religião no Estado e aceitando apenas o controle desta classe parasitária pelo Estado. Saint-Simon teve contra si as ideias dos católicos conservadores franceses, que haviam perdido a hegemonia com a Revolução de 1789, que ele, no entanto, chamou de sanguinária. Em algumas regiões da Europa, mas principalmente nas regiões protestantes, teve muitas discordâncias do seu pensamento por defenderem a chamada prosperidade protestante, que dizia que Deus premia e compensa quem trabalha, o que nós sabemos hoje que não é exatamente assim, porque Deus pode premiar quem não trabalha também e apenas se aproveita de quem trabalha e especula. Saint-Simon unia, enfim, o pensamento de Jesus ao socialismo e poderia ser chamado hoje de um socialista cristão. A influência de Saint-Simon encontra-se claramente na tríade literária de Victor Hugo, nos livros Notre-Dame de Paris, ou Corcunda de Notre-Dame, onde ele expõe o poder da igreja e da sua hipocrisia, também no romance Os Trabalhadores do Mar, com o homem frente ao poder da natureza e o descaso com o valor pessoal e humano ante o poder econômico dos mais fortes, e no livro em que ele mostra a justiça aplicada com severidade aos mais fracos na sociedade, que é Os Miseráveis. Alguns anos antes, Ludwig van Beethoven, declaradamente avesso à monarquia, irritava-se com o fato de que Napoleão Bonaparte, a quem ele até então admirava por ter desafiado a monarquia nos campos de batalha, se deixara coroar imperador. No entanto, um fato que hoje é pouco levado em conta e mais causa espanto, que teve um significado histórico, o qual possivelmente Beethoven também não entendeu, é que Napoleão tirou a coroa das mãos do representante do Papa, o
o arcebispo de Reims, e coroou-se a si mesmo, o que significava: no Estado vocês não mandam mais, pois o Estado sou eu. A única ópera de Ludwig van Beethoven, Fidelio, conta a história de um prisioneiro político. Apenas não narra o porquê da sua prisão, mas é um claro demonstrativo de que esses pensamentos permeavam as ideias dos gênios e artistas como Beethoven. A obra de Beethoven claramente tem fundamentos e ideias de um classicismo cristão, de uma natureza perfeita, da qual o homem se admira, mas onde ele não está inserido por ser imperfeito, porque ele não corresponde à natureza. Como também acontece nas obras de Johann Wolfgang Goethe, que buscava a essência da natureza humana, da natureza, antepondo-se ao cristianismo punitivo, como em seu Fausto. Já Johann Sebastian Bach foi durante toda a sua vida um humilde servidor da igreja e, após se negar a casar com uma filha de seu professor, Buxtehude, que lhe oferecera o posto de Kapellmeister, que era um posto distinto, significa mestre de capela, em troca deste casamento, sendo que possivelmente Bach não gostou tanto da moça porque ela não lhe agradou, não era tão bonita. Então permaneceu na posição de cantor, o que a própria palavra está dizendo, que é uma posição inferior, por toda a sua vida, criando com dificuldade seus 16 filhos, e quando morreu, a sua última esposa, segunda esposa, Ana Madalena Bach, viveu até sua morte em absoluta miséria, quase como mendiga, sem nenhum respaldo da igreja para a qual Bach trabalhou a vida inteira. Muitas obras, especialmente óperas do romantismo, têm ideias que demonstram a preocupação social de seus autores, como La Bohème de Puccini, com a pobreza de um grupo de jovens estudantes e da morte da sua principal personagem por tuberculose, por falta de possibilidade de aquecer o apartamento onde viviam. Relata também na ópera Aida, de Verdi, de Giuseppe Verdi, a construção do canal de Suez, e no coro dos ferreiros de Nabucodonosor, também muito conhecido, que foi tido por muitos como o hino dos socialistas, até o surgimento do hino da Socialista Internacional, posteriormente. Poder-se-ia citar muitos exemplos até a chegada da música e da arte contemporâneas, incluindo-se aí as belas artes, com nomes, por exemplo, como Pablo Picasso, com um quadro conhecido como Guernica, mas há muitos outros, ou um pintor como Edvard Munch, com também o famoso quadro chamado O Grito, que reflete o desespero de uma pessoa perante as barbáries do nazismo. Dentro do espectro social de hoje, me é permitido pensar que, de acordo com as ideias de Saint-Simon, elas mais me parecem presentes hoje do que na sua época. O que por relés e ignorância se acusa e é citado como socialismo, e até mesmo por vezes como comunismo, nada mais é do que um abrandado socialismo capitalista ou socialismo cristão, como se queira. Eu agradeço aos amigos pela sua atenção e desejo a todos a felicidade e a paz da arte, da música e da filosofia no seu coração. Obrigado.